Fala, galera do Pântano Pop, estamos aqui num barulho, estou aqui com a convidada de honra, Roberta Chaves, porque acabamos de ter o Globo de Ouro, uma vitória brasileira no segundo ano seguido, melhor filme estrangeiro, e a gente vai ser interrompido aqui de vez em quando, porque é o plantão, mas a gente acabou de ver atrasado o filme que venceu o Globo de Ouro, que vai ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro, muito provavelmente, O Agente Secreto. No calor de ter acabado de um filme, acabamos de ver há 5 minutos. A emoção pode contaminar nossa fala. Por isso do vídeo, né? Por isso do vídeo, mas justamente por isso do vídeo, porque a gente não quer ser racional totalmente, né? Quem assiste o Pântano Pop sabe que eu sou mais analítico, mas vamos tentar ser um pouco racional, um pouco menos racional. Então, assim, eu acho que, assim, podemos estar diante de um dos maiores, se não o melhor filme brasileiro da história do cinema brasileiro. Estou aqui com o Pagador de Promessas na cabeça, Cabra Marcado para Morrer, com todas essas obras-primas do cinema nacional, os filmes do Glauber Rocha, o Terra em Trânsito, e mesmo assim, esse filme pode ser que seja o melhor filme brasileiro de todos os tempos. O filme, os primeiros 10 minutos dele já são absolutamente perfeitos, num nível de perfeição que eu raras vezes vi no cinema. Eu assisto filme desde que eu tenho 3 anos de idade, devo ter assistido literalmente dezenas de milhares de filmes na minha vida. E é muito difícil você ver um filme tão perfeito logo no começo e ele vai perfeito até o fim. Convidada de honra, Roberta Chaves, que é atriz, que é diretora. O que você achou do filme, Roberta? Eu tô ainda incrédula, muito feliz primeiro com a projeção do filme nacional, porque assim, é muito triste, vou dizer assim, né? Um filme tem que ganhar projeção fora para ser respeitado no Brasil pelo povo. Não estou falando pela nossa classe. E é muito gostoso ver o cinema cheio, né? Um cinema nacional cheio. Entrar nesse lugar é muito bom, porque estava cheio o cinema. Pessoas totalmente educadas, prestando muita atenção no filme. Isso foi muito legal de ver, né? Foi muito legal. E no final todo mundo batendo palma. A primeira coisa que eu queria dizer é que isso me toca como artista, assim. Falei, cara, que maneiro, as pessoas estão assistindo filme nacional. Segundo lugar, eu acho assim, uma pena o Kleber Mendonça Filho não ser indicado. No caso, ele foi em vários lugares, mas eu falo os maiores, né? Globo de Ouro, enfim. A melhor direção, porque para mim, a direção dele, gente, não sei, eu acho que se não a melhor, das melhores direções que eu vi na minha vida, assim. A sutileza. Eu vou ficar falando coisas aqui que não dá para explicar o quanto a direção desse filme é brilhante, assim. Eu falo como diretora, assim, a direção é brilhante. O ritmo, esse começo do filme ser tão perfeito, está muito relacionado ao ritmo, Elenco, direção de elenco. Porque tem gente ali... Eu não gosto desse termo, não, mas tudo mas bem. existe, mas mas péssimo a esse dona termo. Sebastiana, que é uma do filme, né, que é a primeira vez que ela faz um trabalho e ela foi indicada a vários prêmios, tá cotada ao Oscar, e assim, uma senhorinha que, meu Deus, arrebentou no filme, arrebentou. Eu acho que assim, é muito interessante que eu assisti algumas atuações que estão indicadas e competindo com Wagner Moura, e assim, o cinema brasileiro, ele quando ele tem nos seus melhores atores, né, nos atores do calibre de Wagner Moura, consegue atingir um nível de naturalidade, de no acting, que a gente também vê muito pouco, que o cinema dos Estados Unidos, com seus atores brilhantes, o cinema britânico, o cinema francês, não faz. Sei lá, é uma coisa assim, nível Marcello Mastroianni, Philippe Noiret, sabe? É aquele nível do realismo italiano dos anos 40 e 50, de filmes do Vittorio De Sica. A Roberta até falou que achou um termo que eu costumo dizer do personagem à prova de ator, que na verdade quem cunhou esse termo foi o Marlon Brando, né? Que o personagem é tão bem desenhado que o ator não precisa fazer muita coisa, só ele não fazer besteira. E a Roberta falou, eu acho que esse personagem é um pouco à prova de ator, né? E por que você achou isso? Não, porque assim, que na verdade o filme é tão brilhante no todo. Eu vejo assim que para mim o Wagner Moura ele não se destaca no filme, porque o filme é brilhante. O filme é brilhante. Todo o elenco tá maravilhoso. Não é um filme calcado só nele, na atuação dele. Porque assim, diferente do Ainda Estou Aqui, o foco acaba caindo na Torres, né? Na personagem da Torres. O Ainda Estou Aqui, o filme é tão brilhante
que, ao meu ver... Agente secreto. O Agente Secreto, falei errado. Aqui também é. Mas o Agente Secreto, a direção foi tão brilhante que, ao meu ver, gente, é totalmente achismo. A direção guiou todo mundo ali. Claro que todo o elenco é muito bom, né? Óbvio. Não vou nem para esse mérito nem se entra, porque é um elenco brilhante, isso aí nem se entra. Até porque, para estar lá, né? Gabriel Leone entra nesse lugar que você falou do Wagner Moura. Que eu entendi do No Acting, como é que se chama isso? Gabriel Leone? Eu acho. Cara, mas assim... Mas pra mim, só pra resumir, pra mim, a direção tá bizarra. Pra mim, é o melhor filme, sim, e com o Kleber Mendonça... Certamente ele é o melhor filme de 2025 no mundo, na nossa opinião. De todos os filmes que a gente assistiu de 2025, gente, os planos de todos os países, é o melhor filme. Os planos, a trilha sonora maravilhosa. Sim, mas não vamos fugir do Wagner Moura. Aí, o Wagner Moura, é isso, o personagem do Wagner Moura, ele não precisa ser extremamente elaborado e não sei o quê, para poder o filme ser brilhante. Muitas vezes o filme é aquele character-driven film, né? Ele é calcado num personagem. Igual Ainda Estou Aqui. Igual Ainda Estou Aqui. Acaba sendo muito forte a história do drama daquele personagem. Exato. O Agente Secreto é a história... Cara, é impressionante como o Kleber Mendonça Filho, vale falar, ele tem um amor tão grande pela cidade de Recife. E, aliás, eu recomendo o documentário que tem no Netflix sobre o Cine São Luís. Que vamos assistir. Vamos assistir. Eu vou assistir de novo, é lindo. Que, assim, é como se ele estivesse colocando assim, essa é a parte que me cabe de falar sobre Recife e Pernambuco nesse período tão pirracento, né, da história brasileira. Porque eles falam isso, é uma época em que o Brasil tinha muita pirraça, né? Na primeira parte do filme, já usa essa palavra. Né, que isso é lindo, né? É uma maneira gostosinha de falar de uma coisa tão horrorosa. Poética, né? Tão horrorosa. E ao mesmo tempo, quando você fala que o Brasil está numa época de pirraça, você fala que eu gosto desse lugar, apesar dele ter passado por essa desgraça, por causa de pessoas desgraçadas. Enfim, voltando ao Kleber, eu acho que é a parte que ele fala, eu vou falar de Pernambuco nesse lugar. É uma história de Pernambuco no meio da ditadura militar. É uma história que, assim, eu não vou falar para não dar spoiler, esse vídeo não tem, eu detesto spoiler. Mas, assim, o filme ele não se revela, ele vai aos poucos. E ele acaba sendo um filme que ele fala sobre o Brasil. Ele é um excelente filme para falar sobre o Brasil. O protagonismo do filme é Recife. Exatamente, isso que eu queria dizer. O povo exatamente, então nisso que eu queria chegar. O filme não é sobre o personagem do Wagner Moura. Por isso pode parecer que é um personagem à prova de ator. O filme é sobre a cidade de Recife, é sobre o Brasil. O povo de Recife. O povo brasileiro pela perspectiva do povo de Recife. O Brasil pela perspectiva de Pernambuco. Assim, gente, desculpa te interromper, mas que delícia de elenco. É uma Sim, delícia. mas eu não quero ser do Wagner Moura, gente, porque isso tem que falar. Porque o cara que está sendo protagonista na mídia, porque ele ganhou um prêmio de ator, né? E ele só ganhou de craque. A galera tava competindo com ele, é só craque. Caras que arrebentaram nos seus respectivos filmes. E vai ser indicado ao Oscar, certeza. Vai, e podia ganhar. E assim, e eu não acho que é a prova de ator o personagem dele, porque é um personagem em que ele precisa trabalhar coisas que estão nos silêncios, nas pausas, o não revelado, porque o filme, você não sabe sobre o filme, que o filme é, de fato, até a metade dele. É um filme longo, de mais de 2 horas. Por que o filme se chama Um Agente Secreto? Qual é a história que está sendo contada? Quem é esse cara? Quem é esse personagem? O Marcelo / Armando, que é o personagem do Wagner Moura. E o Wagner Moura, brilhantemente, numa coisa assim de um naturalismo que buga a cabeça dos gringos. Os gringos não devem conseguir entender. Eles não conseguem entender esse tipo de interpretação. E eu acho que o próprio público brasileiro, talvez, principalmente os invejosos de plantão, né, e aqueles ignorantes também que saíram dos esgotos nos últimos tempos, né, que gostam de falar contra a cultura e contra os artistas que têm opinião e usam a voz deles, o alcance deles, como figuras públicas para falar de coisas importantes, essas pessoas não vão conseguir. O que tem de mais no Wagner Moura? Esses caras que só conseguem ver a atuação boa no histrionismo de um Tom Hardy da vida, né, ou num personagem larger than life,
né? Tipo o personagem do Oscar Isaac em Frankenstein, que ele tá muito bem, o Oscar Isaac, que é um grande ator, mas é um outro tipo de trabalho que buga a cabeça dessa galera. Essa galera que não consegue entender o que é uma boa atuação se não tiver uma coisa muito assinada. Que é uma galera ignorante, né? E o Wagner Moura, ele, assim... é o no acting, é o nada, que tem tudo. É brilhante. A minha implicância com o Wagner Moura, que eu tava nos últimos tempos, e não vem ao caso dizer aqui o porquê, acabou. Acabou com... Cara, eu fico emocionado, cara, porque o ator é a figura mais poderosa que existe no planeta. E o Wagner Moura, ele confirma isso de novo. Enfim, eu não tenho mais muito o que falar, cara. Esse filme é muito, muito, muito especial. Muito especial. Mais até do que eu ainda estou aqui, porque como filme ele é uma obra... Como eu disse, talvez ele seja um dos 3, dos 5, ou o melhor filme brasileiro de todos os tempos. Vamos ver, eu vou passar a emoção para poder digerir isso um pouco. Mas certamente ele é um dos grandes. Roberto? É isso. Não tenho muito o que dizer. É genial. E eu, como brasileira, me sinto muito orgulhosa, de verdade, assim, de ver um filme tão bem feito, respeitado, que está sendo falado lá fora e principalmente está sendo falado aqui dentro. Então, acho que esse é o lugar, né? Que a gente tem um complexo de vira-lata que a gente luta para... E o filme fala disso, né? O filme fala muito disso. Sim. Não dando spoiler, mas o filme fala muito disso, né? É um orgulho muito grande. Assim. Nossa, assim, obra-prima. E o cinema brasileiro, ele já está entre os 3 melhores cinemas do mundo hoje. Aqui no Pântano Pop a gente teve um vídeo há um tempo atrás questionando sobre a questão do cinema brasileiro, porque os grandes filmes brasileiros sempre existiram, nunca deixaram de ser feitos, mas como o mercado, o que estava chegando ao público normalmente era uma coisa de uma comédia mais rasa e tudo mais. E infelizmente, graças aos prêmios internacionais, porque a gente não é capaz de reconhecer a nossa própria excelência, os filmes que estão chegando agora não são mais essas comédias rasas. São 2 anos seguidos que a gente tem entre os melhores filmes do planeta, filmes brasileiros, né? Filmes de drama brasileiro e que conta a história brasileira, né? Faz filmes que falam sobre o Brasil, sobre um Brasil que muita gente está querendo esquecer. E outros querem trazer à tona. Outros querem trazer à tona, querem repetir como se tivesse sido uma coisa boa. E a gente não pode esquecer exatamente para que esses idiotas que acham que tem que trazer de volta ou que aquilo lá era bom, não tenham voz. A gente precisa lembrar, precisa entender o que aconteceu, que essa pirraça desses tempos do nosso país mataram muitas pessoas e elas não podem voltar. Viva o cinema brasileiro, viva a arte brasileira, viva o ator brasileiro. Viva a direção brasileira.